histórias estão em movimento contínuo, como o mar, como os astros, como as sementes que brotam, crescem e se transformam, dia após dia, sem nunca parar. Tenho a sensação de que elas são o que temos de mais perto da definição de infinito. Nós passamos, elas ficam. A cada etapa da viagem de garimpo, busco alguns pedacinhos desse infinito, afetos e memórias materializados em artefatos que fazem a história continuar sempre sendo escrita. Em um único objeto, tantas vezes esquecido, empoeirado, enxergo uma ponte entre o que era memória e agora é matéria, entre o invisível e agora visível. Antiquário, uma palavra nascida no Renascimento, para definir o quase arqueólogo. Mas ouso dizer, um exercício que nos acompanha desde que as perguntas sobre nós mesmos existem. O que veio antes de nós? O que virá depois? Vivo o presente como fruto constante deste diálogo, e enquanto houver memórias a testemunhar, histórias para mergulhar, objetos a encontrar, haverá razão para seguir viagem, estrada adentro. Cada viagem de garimpo é única, mas uma coisa sempre se repete: os hotéis de beira de estrada. Desses hotéis de beira de estrada, parece realmente um avião. Você molha tudo, né? Eu até tento. Em todos esses anos, seja acompanhando meu pai ou quando comecei a fazer os meus garimpos, esses hotéis, com uma ou nenhuma estrela, são nossos fiéis companheiros. Aqui é o lugar onde estão meus pares de estrada, caminhoneiros, trabalhadores que pegam horas de direção e procuram pernoitar para sair logo cedo como eu. De volta à estrada, agora em direção a uma parada bem específica relacionada à minha pesquisa sobre a indústria gráfica dos séculos XIX e XX. A cidade é Tours, que durante parte dos séculos XV e XVI foi capital do Reino da França, também conhecida como Jardim da França ou terra natal de Balzac. Catedrais, castelos, galerias, arte renascentista, contemporânea, festivais, não é nada disso que me traz aqui. Aguardo ansiosamente o horário de abertura do meu destino final, o Museu da Tipografia. Gente, um minutinho. Muriel Méchat, typographe. J'étais typographe à l'âge de 14 ans. Et après, j'ai travaillé dans des imprimeries. J'étais enseignant aussi dans un lycée professionnel à Lyon pendant 10 ans. On enseignait la typographie et l'offset. Puis arrivé à la retraite, je suis revenu à Tours. Avec des copains, on a fait ce petit musée-là. Os tipos móveis, que são justamente esses caracteres gravados em madeira ou fundidas em metal, colocadas lado a lado para formar histórias, foram um divisor de águas nas artes gráficas e são peças que também fazem parte do meu acervo. Je travaille avec des meubles anciens. Je suis antiquaire à Rio. Ah oui. Et nous sommes ici aussi parce que j'ai déjà acheté beaucoup de types. Et un meuble de typographie aussi. Ah oui, les meubles, ça. Et je suis en train de rencontrer des musées, des locaux qui parlent de mon ambiance, de 7 ans. Muitas escolas vêm, ele faz pouco de exercícios com as crianças. Donc la typographie, c'est ce que Gutenberg a inventé. Vers 1450, Gutenberg perfectionna l'imprimerie en utilisant des caractères mobiles en métal ainsi qu'une presse imprimée en bois, ce qui permit à des milliers d'êtres humains d'accéder au savoir. Réaliser un musée de la typographie dans un but pédagogique et pour conserver un patrimoine ancien. Beautiful. No século XIX, com a Revolução Industrial, ocorre um grande progresso, tanto nas máquinas de impressão, agora mais rápidas, quanto também na expansão dos estilos de tipos de letras disponíveis. Novas fontes, novas possibilidades.
É o momento que se popularizam os cartazes de propaganda e publicidade, que são peças originais raras que busco bastante nos meus garimpos. Ele falou que ele só vende os abecedários prontos, né? Porque senão depois ele não faz nada com isso. Eu até brinquei que agora eu já vendi tanto A, B, C, D, que agora eu só tenho X, Y, Z, porque realmente as pessoas... Eu já não faço assim, né? Então... Pergunto a ele se, além das gravuras e tipos, ele também vende mobiliários de tipografia. Ele diz que não, que é tudo da coleção pessoal dele, mas me leva em um cantinho escondido, sem me deixar filmar muito, onde encontro muitas gavetas de tipos de madeira, algumas originais, e consigo, disfarçando meu interesse, arrematar 2. E não é que o que era pesquisa virou também garimpo? Finalizando com um pôster para minha coleção pessoal de arquivos gráficos. Saio daqui preenchida por conhecer uma figura tão apaixonada pelo ofício que exerce, dedicada a compartilhar sua coleção para que a história da tipografia possa sempre ser contada. Por essa eu não imaginava placas. Isso aqui é o retrato do que foram sempre as minhas férias. Mala com o garimpo. Primeira madeirinha da nossa viagem. No carro. Eu até brinquei aqui com ele e cheguei a perguntar se ele não queria me vender um móvel de tipografia, né? Um móvel com tipógrafo. Mas ele falou que aquele móvel ele não venderia. Mas eu também observei, né? Nem que ele vendesse, eu compraria, né? É um móvel que já estava todo modificado. As prateleiras dele não eram todas originais. Então isso é o tipo da coisa que eu percebi ali na hora, também nem dei uma insistida. Porque muitas vezes eu ouvi nãos que as pessoas não venderiam coisa, que é engraçado, mas francês é muito seletivo, eles escolhem o que eles querem vender. E se eles não gostam de você, provavelmente eles não vão vender para você. Mas como eu vi que não era um móvel modificado e no meu entendimento até um pouco sucateado, eu nem tive interesse, assim. O que eu tive interesse eu consegui, que ele tinha só alguns e a princípio ele não venderia, mas eu pedi e ele falou que então 2 eu podia levar. Então com certeza vai ser uma ótima lembrança aí dessa nossa ida ao Museu da Tipografia, porque a gente conseguiu de alguma forma garimpar uma coisa ingarimpável, né? Então isso eu não vou esquecer, vou guardar comigo. Os dias de estrada costumam ser imprevisíveis. Alguns longos, alguns subitamente passam, num piscar de olhos. A verdade é que nem sempre consigo programar tudo. Hoje, por exemplo, foram horas de estrada. Inicialmente, iria parar em Poitiers, mas preferi seguir um pouco mais e passar em um comerciante que gosto muito e que fica bem escondidinho nos arredores aqui da estrada. Ele tem umas coisas que eu particularmente não vou comprar. Uma coisa é a gente pegar um baú militar e fazer desse baú uma mesa de centro, uma mesa lateral, outra coisa é pegar um capacete usado também. Muitos endereços de comerciantes são descobertas que fazem parte de uma investigação profunda da minha família. A maioria deles são extremamente reservados. Não querem dar entrevista, não querem que a gente mostre muito. Costumam ser mais tradicionais, até arredios. Alguns nem internet têm. Mesmo que me conheçam de longa data, aqui dentro procuro sempre manter a discrição, sem câmeras grandes, sem holofotes, sem chamar atenção. E aconteceu uma coisa muito interessante, que é o seguinte: é muito comum nesse meio os comerciantes, enfim, né, os antiquários, eles, inclusive nós, tá? A gente ter coisas que a gente não vende. Isso não tá à venda, isso não tá à venda.
Eu gostei de 4 cadeiras que ele me disse que não estavam à venda. Aí a gente faz aquela brincadeira, você tem muito bom gosto, porque você não quer vender. E eu tenho isso também, meu pai então mais ainda. Se você vai no Arnaldo Anniberg Collection, você vai ver que na sala dele tem muita coisa que ele não vende de jeito nenhum. E hoje, indo nesse lugar, encontrei coisas bem legais. Inclusive, eu realmente achei que foi muito especial essa passagem por aqui, porque eu encontrei um lote de garrafas de uma bebida, de uma boulangerie de Tours. E aí, no meio da minha pesquisa, né, da minha busca, eu lembrei que há muitos anos atrás, porque eu venho aqui há muitos anos, eu perguntei para ele, tem um barco que sempre está ali, e eu perguntei para ele, enfim, é até um item do acervo do meu pai, mas eu e ele já estávamos, né, ele já estava de olho nesse barco há muito tempo, e eu falei, me diz uma coisa, aquele barco, hein, ainda não tá à venda? Aí ele falou, quer saber? Tá à venda. Eu falei, tá à venda? Porque eu venho aqui há mais de anos, assim, há mais de 5 anos que eu pergunto por esse barco. Hoje tá à venda. Eu falei, então, quanto? E aí a gente conversou, puxa de um lado, puxa de outro, e tô saindo daqui com um barco. Tô super feliz com essa conquista. Da Boucherie. Rê, eu acho que você pode ir lá só pra ver se tem vaga. E aí você me fala que eu paro o carro. Ai! Caiu. Oi, Paloma. Oi! Bom? Tudo, como você tá? Também tudo ótimo. Deixa eu te falar, eu tava com uma ideia e aí queria ver se de repente, já que você tá por aí, que a gente tava pensando se de repente você não conseguia encontrar alguma coisa mais de perfumaria. Na última vez a gente fez linha casa. Sim. Algo que de repente fosse uma volumetria menor, não sei, algum Tá. acessório, alguma coisa bem flexível em termos de tamanho, Tá. mas que pudesse ter uma tiragem um pouco maior. Não, e ótimo que você tá me falando isso agora, porque eu, na verdade, eu já tô aqui, mas eu tô na fase de pesquisa, que eu venho muito pra cá também pra pesquisar, mas agora vai começar o garimpo mesmo. Tá ótimo. Aí qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda foto, manda mensagem Tá. que eu divido aqui com o time. Tá bom, querida, adorei sua ligação, obrigada, tá? Boa sorte por aí. Ai, obrigada. Estamos aqui na torcida. Beijo grande, beijo em todo o time aí. Tá bom. Beijo. Estamos cada vez mais perto de Bordeaux. A natureza ao redor já mudou. Estamos perto das famosas áreas vinícolas que a cercam, mas é na beira de estrada mesmo onde vou parar. Mais precisamente em um clássico roteiro da Anniberg, o restaurante dos trabalhadores locais e de alguns curiosos que vão lá ver como é boa a refeição da família que recebe no La Puce. Oi! Tudo bem? Tudo Como é e que você? Viu onde eu tô? Esse restaurante é uma delícia. La Puce é o melhor que tem em Saint-Émilion, restaurante dos obreiros. Todo mundo que trabalha na região vai para ir comer na hora do almoço. A melhor coisa que tem é o restaurante de estrada com caminhão na porta, é o melhor termômetro que tem. Tem muita história bonita aí que nos remete cada vez mais a essa cidade. E antes de seguir estrada dentro, faça uma escolha quase improvável, se tratando da natureza desta viagem. Uma pausa antes da próxima etapa. O motivo
É um convite para me hospedar em um château, perto da pequena comuna de Saint-Émilion. Je pense que c'est très bien et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Votre chambre est prête? On va pouvoir y aller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Par ici. Merci votre chambre. Ouh là là. Saint-Émilion, uma pequena vila medieval tombada pela Unesco, que faz parte das minhas memórias mais preciosas. Não muito mais de 2.000 habitantes vivem no local, que reúne paisagens que exalam histórias milenares, construções românicas, góticas, monolíticas, galerias subterrâneas e centenas de renomadas vinícolas francesas. Um dos meus lugares preferidos é o seu mirante, que me convida a honrar o meu passado, sempre mirando o futuro. Aqui é um lugar que me lembra muito como tudo começou. Quantas vezes eu já vim nessa cidade, quem eu era. Eu já vim aqui tão crua, né? No sentido de sem saber tanto, sem na verdade, nem existia The Studio, né? Não existia nada, eu tinha outra profissão e eu garimpava porque era filha, né? Porque estava na minha família, porque não existia não garimpar, eu acho que talvez nem fosse uma opção. Encerro a temporada em Saint-Émilion um pouco nostálgica e com a sensação de conexão comigo mesma. É como se aqui eu tivesse parado para ouvir a Paloma lá de trás dialogar com quem sou hoje. Levo essa emoção na bagagem e a certeza que todos esses lugares, objetos, memórias e histórias até aqui compartilham da mesma origem, as pessoas.